Estamos a conversar com o Dr. Lucas Villa, advogado do prefeito Firmino Filho, que fala para nós a respeito da decisão da Justiça Federal de retirar o prefeito da capital das investigações da Lava Jato. Bom, doutor Lucas, por que o TRF tomou essa decisão? Bom, eu só dizia que essa decisão partiu de uma manifestação do próprio Ministério Público Federal, que é o titular da ação penal nos casos da Operação Lava Jato, né? O próprio Ministério Público Federal requereu, ele que é o acusador, né, requereu ao desembargador relator que declinasse da competência porque entendeu que não havia nos autos, apesar daquelas delações que mencionaram o prefeito Firmino Filho, que não havia nas investigações qualquer indício de prática de delitos do prefeito Firmino Filho que pudessem se relacionar à competência do Tribunal Regional Federal e do Ministério Público Federal, que são os delitos lá que, em regra, são investigados pela Lava Jato, né? Lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, formação de organização criminosa, são os delitos que, em regra, são denunciados na Lava Jato. Como se percebeu, tanto o Ministério Público Federal como o Tribunal Regional Federal, que não existia qualquer indício da prática de nenhum desse tipo de delito por parte do prefeito Firmino Filho, o TRF declinou da competência para a Justiça Eleitoral, no caso do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, porque se existia alguma coisa que precisa ser esclarecida ou investigada, seria de competência da Justiça Eleitoral, porque seria simplesmente observar se houve realmente doações recebidas por ele e se essas doações foram contabilizadas ou não, né, na campanha, se foram declaradas ou não à Justiça Eleitoral. Então esse é o problema que foge às competências do TRF, foge às competências do Ministério Público Federal, por isso foge também a questão da Lava Jato, né? E que se porventura o prefeito ainda tiver que explicar alguma coisa, será esclarecer essa situação junto ao Tribunal Regional Eleitoral ou junto ao Ministério Público Eleitoral, se ele assim entender que deva prestar qualquer tipo, se eles entenderem que há qualquer esclarecimento a ser prestado. E por certo que será prestado qualquer tipo de esclarecimento sem muita dificuldade, porque realmente não há por parte do prefeito Firmino Filho esse hábito de não declarar as doações que são recebidas. Mas é possível, por provocação do Ministério Público Eleitoral, as contas do prefeito, que já foram aprovadas quando candidatos na campanha do ano passado, elas passarem por um reexame em decorrência dessa Na verdade, situação? a questão seria uma questão, Elivaldo, de natureza criminal, né? Saber se houve, não seria mais a aprovação das prestações de contas, mas saber se houve doações que não entraram nessa prestação de contas, o que para alguns, e aí há uma divergência doutrinária profunda nesse sentido, mas alguns consideram essa situação, que é o que vulgarmente se chama de caixa 2, como um crime de falsidade ideológica eleitoral, cuja competência de investigação é do Tribunal Regional Eleitoral. Então, o que se quer esclarecer é somente isso. Embora o Ministério Público Federal não tenha, de maneira nenhuma, dito ou afirmado, nem o desembargador federal na sua decisão, que existia prática desses crimes. A questão é só que, se porventura alguma coisa precisa ser esclarecida, seria essa questão, que é uma questão que, de fato, não existe, não há doações não contabilizadas na campanha do prefeito Firmino Filho, e vai ser bem tranquilo para ele, tenho certeza, explicar isso, demonstrar então, isso, se necessário. Ele nega o que está dito na delação, né, de que ele teria recebido esse dinheiro. Na verdade, nessa época não existia nenhum tipo de ilicitude em receber doações para a campanha. O que ele nega é que não recebeu qualquer doação que não tenha sido contabilizada e que não tenha sido prestado contas. E também, por outro lado, e isso foi reconhecido já quando houve o declínio de competência do TRF, não teve troca de favores, né, de receber doações para a campanha e beneficiar quem quer que seja em troca dessas doações, que isso seria, no caso, um ilícito que justificaria, sim, o processamento dele junto à Operação Lava Jato e junto ao TRF. Agora, isso é quase como uma exceção, já que, via de regra, os delatores sempre incriminam e acabam com consequências graves no final da ação. Na verdade, Elivaldo, isso é um bom alerta para a gente, né? É um alerta para que a gente perceba que as delações premiadas não podem ser tomadas de início como verdades absolutas. Como sentença? Exatamente. Antes da gente julgar e condenar, é preciso que a gente observe as provas, veja se aqueles conteúdos das delações vão se confirmar com outras informações dos autos, porque simplesmente a delação não é suficiente, a própria lei diz isso, para que haja condenação de ninguém. O caso do prefeito Firmino Filho foi um caso que eu acho que é um caso exemplar para que a gente perceba que essas delações devem ser tomadas com cautela.
inclusive, uma prova de que a Justiça está tomando com cautela essas delações? Esse caso me trouxe bastante otimismo com relação à forma como o Tribunal Regional Federal e o próprio Ministério Público Federal, que atua junto ao TRF, estão atuando com relação a essas questões, né? Significa que eles estão sendo criteriosos, estão sabendo separar o joio do trigo e sabendo perceber e admitir quando o próprio órgão acusador, sabendo admitir quando não há fundamento para que se proponha uma acusação. Agora, o Olivaldo registrou bem, o prefeito Firmino Filho teve alguns prejuízos na imagem em função dessa delação. Ele pretende buscar justiça nesse particular também? Gelson, nunca cheguei a conversar com ele especificamente sobre isso, não sei se ele pretende qualquer tipo de reparação, mas, na verdade, a reparação talvez não devesse se dar pela Justiça ou pelo TRF, né? Porque, na verdade, a delação foi prestada, os delatores foi que foram lá e citaram o nome deles, e o que a Justiça fez e o Ministério Público Federal fizeram foi observar se havia fundamento naquilo e rapidamente chegaram à conclusão de que não. A questão foi tão, Gelson, tão infundada, a suposta denúncia, que o prefeito Firmino Filho não chegou sequer a ser chamado para prestar esclarecimentos, né? Ele não chegou nem a ser ouvido, nem pela Polícia Federal, nem pelo Ministério Público Federal, nem pela Justiça Federal, não houve oferecimento de denúncia em face dele, não houve abertura de inquérito policial em face dele, de maneira que a situação ficou esclarecida rapidamente, né? Tá certo. Queria agradecê-lo, doutor Lucas Villa, advogado do prefeito Firmino Filho, explicando a retirada do nome do prefeito da lista de investigados da Lava Jato, decisão do Tribunal Regional Federal. Muito obrigado, doutor Lucas, pela participação no Jornal. Às ordens.